Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast da Diretoria de Difusão Cultural da UNB. Aqui abordamos assuntos sobre cultura, extensão, universidade e comunidade externa. Meu nome é Nayara, sou estudante de museologia e extensionista da DDC. E hoje vamos falar sobre a cena do rock independente em Brasília. Oi, meu nome é Brenda, sou estudante de pedagogia, sou extensionista da DDC junto da Nayara. Fazemos parte de um projeto chamado Formarte, Formação Artístico-Cultural e Articulação com Escolas. Estamos aqui hoje com nossos convidados, Gustavo Halfeld, músico, produtor musical e mixador, e Ayla Gresta, compositora, cantora e trompetista. Gostaria que vocês se apresentassem antes de iniciarmos a conversa sobre o rock brasiliense. Pode começar, Gustavo. Eu sou Gustavo, eu sou mineiro, mas também sou brasiliense, que já moro aqui há 15 anos. E, enfim, vim para cá com esse sonho de montar uma banda, ter uma banda, tocar por aí. E, de alguma forma, por caminhos tortos, assim, isso vem acontecendo, né? E também sou produtor musical, que é algo que surgiu no meio do caminho. Tenho um trabalho com diversas bandas aqui de Brasília, do Brasil, e de vez em quando de fora também. Estou aqui com a minha parceira de banda, Ayla. Ei, boa tarde. Sempre muito feliz de estar de volta na UNB, né? Ainda que virtualmente, nossa universidade tão amada. E, bom, eu circulo por vários lugares da arte, intervenção urbana, performance, urbanismo, arquitetura. E a música sempre foi uma paixão. E ter encontrado o Gustavo permitiu a música tornar uma atividade principal assim, na minha vida. E ter essas composições. E eu acho que essa é a hora da gente colocar muitas coisas na música que ainda não foram ouvidas. Então, a Ipu é o fruto do encontro, né, da Ayla e do Gustavo. A gente se chama duo, mas a gente tem sempre uma banda que acompanha a gente. No começo acompanhou a gente o Ramiro Gales, que é do Forró Red Light, o Dinho, que toca no Seu Estrelo também, o Yuri Gules, Cantigas Boleráveis. Agora a gente está com esse disco Para no Ar, que está chegando agora em agosto. Tem o Marcelo, da Joyce Silhueta na banda. E, enfim, tem uma galera que está sempre circulando e a proposta do projeto é fazer esse intercâmbio também. Sim, sempre circulando. Ai, que ótimo, é um prazer tê-los aqui no nosso podcast. Eu acho importante a gente começar falando sobre as mudanças na cena do rock independente em Brasília. Vocês acham que o rock perdeu um pouco de espaço nos últimos anos? Como vocês enxergam isso e como que está a cena hoje em dia? Olha, assim, de 15 anos que eu estou aqui, né, trabalhando com música, eu já vi altos e baixos. Acho que a cena do rock nunca foi igual foi nos anos 80, né? Esse estigma de Brasília, capital do rock e tudo mais. Não acho que isso, de fato, existe agora, né? A gente acabou de passar por uma pandemia, mas a gente está vendo também um movimento de reabertura, né? Hoje a gente tem algumas casas de show, enfim, que sobreviveu, né? Foi lançado aí no começo da pandemia. E estamos vendo agora o Zeppelin, outras casas reabrirem, né? E, enfim, eu espero que daqui para frente a coisa fermente e a gente volte a ver uma crescida aí. Dá para ver que com isso tem muita coisa boa sendo... Peraí, deixa eu voltar para o início. Com essas afirmativas, né, de novos espaços surgindo, outros reabrindo. Dá para ver que tem muita coisa boa sendo criada. Mas também a gente sabe que é preciso que existam incentivos para a produção local. Aí, queria escutar um pouco de vocês, quais são os principais desafios que os músicos independentes enfrentam de Brasília, né? Vocês chegaram a falar o nome de outras bandas que também se
reconhecem como independentes, né, que querem ocupar o espaço, uma música mais democrática, mas também compartilhar a experiência que vocês têm, né, já com o Ipu. Com a Ipu, a gente tem vivido isso, desse desafio mesmo, de estar num ambiente virtual que é muito inóspito para a comunicação afetiva, né? Que, querendo ou não, é do que se trata a música. E, ao mesmo tempo, está todo mundo nos corres individuais tão frenéticos que é difícil a gente se encontrar à toa e poder compartilhar, né, de um som e tal. Então, a gente precisa de uma energia danada para conseguir juntar um público, fazer um show, ou até para juntar os artistas, fazer, né, uma troca. Com a Ipu, a gente já teve alguns momentos, né, diferentes, e agora a gente está num momento realmente de tentar furar a bolha, né, para além dessa cena de Brasília que conhece a gente, que a gente conhece, tanto em questão geográfica, né, que a gente vai falar mais para frente, eu acho, como também em questão de nichos, porque a gente sente que o rock não precisa estar isolado, sabe? Quer dizer, nem precisa, nem pode, nem tem como, porque ele permeia tudo. E o nosso território aqui, ele há muito tempo que esse interior do Brasil ele desvirtua e transforma o rock. E a gente está muito interessado nesse rock já cheio de transformações e modificações. E nesses últimos anos, assim, houve mudanças na forma de produção e divulgação de conteúdo digital? Quais as plataformas e ferramentas que vocês utilizam, que abre espaço, né, para os músicos independentes e alternativos? Não, com certeza, né? Assim, eu vi MySpace, o CD morrer, né? O retorno do vinil. Agora o Spotify chegando. O nosso disco vai sair em vinil também. E, enfim, as coisas estão mudando, e mudando muito rápido, né? Eu acho que os festivais que a gente tinha em Brasília agora já não são tantos, mas eu tive uma notícia de que vai ter o Porão do Rock de novo esse ano. É uma ótima notícia pra gente, né? E o que eu estou percebendo também é que as feiras de música se tornaram um espaço muito importante assim, para intercâmbio, para conhecer o que está acontecendo, para conversar com um curador de festival, com outras bandas. E é isso, né? Embora a gente tenha vivido essa baixa de pandemia e tudo mais, todo mundo ficou enclausurado, essa coisa virtual. Por outro lado, também eu sinto que a galera é unida, assim, é uma cena unida. Tanto é que rola esses intercâmbios, né? Na nossa banda tem gente de outras bandas e a gente também faz parceria com outras galeras, seja na produção, mixando, né? Esse nosso disco. Rola uma economia de troca intensa no mundo da música independente aqui em Brasília. Graças a ela, a gente vai conseguir lançar um álbum, né, sem ter uma verba, assim. Então, é graças à troca de, né, músicos que produziram aqui em casa, ou que vão produzir aqui em casa, e que deram esse trabalho na base da troca, entre outras frentes do disco. E falando da pergunta que falou também da questão do digital, né? A jeito que a gente tem abordado isso, né, Ipu, a gente tem feito incursões aventurescas no audiovisual. Então, a gente tem clipe gravado em Beco da W3, também com uma galera parceira mesmo do audiovisual, teve produção, teve continuista, teve aquele corre todo, mas todo mundo na correria, gravando em 2 dias. E aí agora a gente acabou de... E esse clipe, ele deu um bug no YouTube. A gente pôs muita energia em publicar e ele cresceu bastante, mas além disso, muitas pessoas acabaram caindo nele por acaso, curtindo. Então a gente acabou viralizando esse clipe. E a gente acabou de lançar um clipe novo também, que foi
Na base da criatividade e da ajuda mútua, assim. Isso. Várias galeras assim, colaborando, né? Lá no clipe dá pra ver que tem uma galera dançando e tal. Tem gente de tudo que é banda lá. Isso. Tudo que é rolê. Isso. E esse último meio que a gente clipe conta com isso, né? Pra fazer o lance fermentar, né? Tem que ser na base de muita criatividade mesmo. Sim. Isso foi fazendo uma homenagem a Neuza, que foi professora da FAO aí da UNB. Que uma vez no começo, bando de calor, super chateado que tinha que fazer umas esculturas, ninguém tinha recurso, né? Como é que faz escultura sem dinheiro, né? Aí ela falou, não tem dinheiro, tem que ser mais criativo. aí acho que essa lição aí ficou pra vida. Obrigada, professora Neuza. Professores da UNB sempre proporcionando muitas aventuras, né? Mas, além disso, voltar um pouquinho assim no nosso assunto, quando eu e a Nayara a gente pensou nas perguntas, a gente ficou pensando em muitos festivais que acabam trazendo uma proximidade da cena do rock alternativo, mas para além de Brasília. Pensou muito no Goiás, né? Até o Festival Bananada, ele é conhecido por essa comunicação próxima. E a gente queria saber, vocês acham que existe uma troca entre esses músicos e produtores já dessa uma região maior, né? E como seria essa relação? Vocês já falaram que em Brasília parece ser muito legal, integrativo, uma rede, né? Mas, para além de Brasília, como é que tá? A gente tá felizão aqui, que a gente tá com uma parceria linda com o pessoal de Goiânia. Quer contar? Que é a Monstro Discos, que faz o Festival Goiânia Nós lá, entre outros. E assim, se rola intercâmbio, rola. Essa galera de festival é muito interligada, assim, no Brasil inteiro. Eles se conhecem. Isso já é um movimento, assim, de 10, 15 anos. Enfim, a galera se conhece, indica a banda para os outros festivais. Então, isso acontece, assim, né? E, o festival acaba sendo uma vitrine, a possibilidade de a gente tocar para um público muito maior, né? Por exemplo, agora a gente tocou no festival Viva Sererê, que é de um espaço lá em Goiânia chamado Martins Sererê. Gente, muito lindo. Recomendo quando forem a Goiânia. Espaço incrível. Super alternativo, tanto arquitetonicamente como de vibe, assim. Pois é, E tinha um público lindo do Carne Doce, que estava ansioso pelo show do Carne Doce, e aí a gente tocou para abrir. E a galera, né, se deparou com o som pela primeira vez e foi super amorosa, porosa, e recebeu e interagiu, e foi muito, muito legal esse show de lá. Deixou a gente com a pilha mesmo, assim, de voltar para Goiânia e de dar rolê pelo nosso Cerradão todo, né, gente, que é uma maravilha. Por mais que as distâncias sejam longas, vale a pena pegar o carro e dar uma volta. A cena do rock de Goiânia é muito forte também, né? Eu sei que Brasília é conhecida como a cidade do rock, a capital do rock, mas a cena de Goiânia é muito forte e o Martins Sererê é um espaço que também estava fechado, não lembro de quando, e abriu recentemente e está atraindo muitas bandas, muitos músicos independentes, então é ótimo que exista, né, essa relação entre a região. Ai de quem quisesse te compartilhar, miravam pra sempre da gente juntinha, sem ninguém além pra zoar nosso lar. Só que o mote da vida é a transformação, e não adianta nem contrariar, guardar essa força gostosa pra mim. Bom, vocês já falaram um pouco do trabalho que está saindo agora no mês de agosto, mas fala mais pra gente de como foi esse processo de criação, como que tá esse álbum e os vídeos. Sim, poxa, esse álbum, ele é reflexo, assim, desde 2020 que a gente estava fermentando esse álbum, e muito dentro das nossas experiências, tanto íntimas, assim, né, familiares, como também mais de introspecção, né, espirituais também. Então, as composições, elas apareceram, né, aqui em casa, assim, e falando... Basicamente, eu estava compondo, assim, com acordes bem simples no piano, falando disso, né, de olhar para si própria, de enxergar da onde vem os perrengues, né, assim, que a gente passa,
desse apego com o mundo externo, né? E que às vezes a gente precisa se recolher. E outras músicas também falando de assuntos mais de safadinhos, de dar rolê, de que mais? E outras também falando dessa questão de ser uma artista e de se assumir e também de precisar, às vezes, não ficar nessa missão sempre do relacionamento e olhar para si. Então tem uns mantras também, super recomendo para quem está precisando, né? Tipo, focar no que quer, assim. Então esses mantras, não tô olhando para você, tô fazendo meu corre, assim. E aí essas composições que eram bem rudimentares, mas já com uma potência da ideia, vinha junto com o Gustavo, que tem essa pesquisa linda com timbres, com microfonações, com os equipamentos antigos mesmo, assim, com o carinho da captação do áudio. E aí que a nossa música vai ganhando essas camadas, essa profundidade, que é tão característica da Ipu. Aí o Gustavo pode falar mais, né? Esse é um disco bem doméstico, assim, né? Tanto sobre as nossas vivências, assim, né? Particulares, enquanto parceria, enquanto casa. E foi gravado aqui em casa, produzido aqui em casa. Aqui tem um estúdio. Chama Casa Cajá. Lá atrás dá pra ver onde que foi gravado. E aqui tá, tipo, os equipamentos analógicos e tal. Foi gravado num conceito como se fosse um disco de disco, rock, funk dos anos 60, 70. Então foi gravado com a banda junta, tocando ao mesmo tempo, olho no olho, um monte de equipamento analógico, e foi legal pra gente assumir várias coisas assim sobre o processo, porque quando a gente fala sobre equipamento, sobre tocar junto, na verdade a gente está falando sobre assumir erro, sobre não ser perfeito, sobre não ter oportunidade de não fazer, ter 1 trilhão de escolhas para escolher no computador depois. Não é isso. A gente vai fazer o que a gente quer e assumir o que aquilo foi. Vai mirar no lugar e aceitar o momento, o que aconteceu no momento ali também. Então, foi um processo interessante, assim, bem interessante. Isso converge, né? Tecnicamente converge com o que diz nas letras também de escolhas de vida, né? Assim, então acho que o disco ele é feliz nesse sentido, né? Ele tem essa cola, assim, técnica e conceitual. O nome do disco é Paranoir, referência ao nosso lado também, mas é um verbo, né? É um verbo. que é aquele verbo, né? Aquele ato de passar a tarde na beira do lago, curtindo, calangando no sol, criando coragem para entrar na água, pegando os carrapatos de capivara, essas coisas que o brasileiro gosta. Mas também de viver nessa cidade, zoeira, né? Mas de viver nessa cidade e também de ter esses momentos. Se perder ou não, eu vou te encontrar. Te prendendo é que eu não vou te encontrar. Ai, gente, maravilha. Eu e a Nayara, a gente se dedicou a escutar um pouco da discografia de vocês no Spotify. E gostou muito dos projetos anteriores. Viu que vocês tinham um projeto em 2018, aí tiveram 2 em 2022. E aí estão com esses... Já lançaram, né, um single e estão vindo com esse projeto do Paranoá. Uhum. Aí, né, já ficam assim, adoramos, cada um tem suas características próprias. Aí pergunto, né? Você segue, a gente faz interessante, porque a gente tá tentando furar essa bolha, assim, ó, na mar. Salvei o pré-save lá do álbum já. Valeu. Mas aí que eu pergunto, né, o grande momento, que a gente não aguenta mais virtual e também estamos nesse momento de transição. Aí, como última pergunta, eu tenho para vocês. Que recomendação de espaços e artistas vocês deixam para os nossos ouvintes interessados em conhecer melhor a cena atual do rock independente em Brasília? Vocês já comentaram alguns, né? Foi a Infino que sobreviveu. Uhum. Mas queríamos mais sugestões, ideias de passeio, vivência. Sim. Acabou de reabrir também o Lola Lab, que é um brechó com a galera do Barito, que faz uns drinks muito legais. E tá tendo também apresentação lá. Uhum. O Zeppelin reabriu aqui na Asa Norte, bem inferninho, assim, subsolo. Para quem curte ficar junto, passar um calor, curtir um rockão, lá é o lugar. Tem os festivais também, o Piquenique, sempre traz galera legal de fora daqui.
o Coma, o Porão do Rock. Teve agora o Festival de Inverno, sempre tá tendo coisas lindas, né? E é interessante, você falou isso do virtual, né? Realmente, isso é algo que a gente conversa na banda, como é que a gente sai desse virtual também um pouco, né? A gente precisa se encontrar, a gente precisa... Como que a gente se comunica, sem estar necessariamente olhando por uma tela, assim... É um desafio, a gente também gostaria muito. E a gente vê que realmente nessa coisa da tela existe ali né, na rede social especificamente, existe ali uma barreira mesmo, explícita, né, feita artificialmente para estar entre a gente, porque ao vivo a conexão é outra, né? Então a gente realmente é um dever da gente cavar outras oportunidades mesmo. E por isso é importante a gente sair, se encontrar, bora ir nos shows... Sim. Bora nos rolês. A gente vai estar certamente tocando aqui em Brasília no próximo semestre algumas vezes, né? Agora nesse semestre. Então, fiquem juntinhos aí que a gente avisa e a gente se encontra. E a gente tá, velho, nessa fase muito legal que a gente tá juntinho com todo mundo que quer chegar e conversar. É muito massa, assim, poder trocar. É muito bom. Realmente, ainda bem que voltaram aí os festivais, as relações, interações ao vivo, porque fez muita falta. Devagar as coisas vão, né, acontecendo. Bom, a gente queria agradecer a participação de vocês. Ficamos muito felizes por aceitarem nosso convite. Se vocês quiserem dar um tchau, despedir da galera dos nossos ouvintes. E valeu, galera. Tamo junto aí. Ipu, escuta a gente e segue nós, conversa aí pra gente se encontrar pessoalmente nos shows. Isso aí, obrigado, valeu pelo convite, muito bom falar com vocês aqui. Isso aí, curte o som de Brasília, do Brasil, do mundo. Bom, encerramos aqui mais um DDC no Cast. Aproveitem para ouvir os episódios anteriores. Estamos presentes no Deezer, no Spotify, no YouTube. Sigam nossas redes sociais CAUNB, Beijódromo e Casa Niemeyer UNB. E acompanhem também nosso site ddc.unb.br. Até o próximo podcast.